E ele, quando se levanta, íamos levantar os dois, ele quando ele levanta-se um primeiro, pisa a perna, e quando tu sentes que estás a pisar o corpo de alguém, tiras a bola, levantas, ou não, ele calcou mesmo para baixo. E eu disse assim, ei, estás tramado. Eu que nunca tinha feito nada maldoso, né? Estás tramado, se eu apanhar aqui uma bola dividida... Então lança a bola, eu acho que chegava primeiro, fiz até um compasso para ele chegar primeiro, e quando ele chega primeiro, levou com os dois pés e acertei-lhe aqui, já nem me lembro onde é que foi, e acabei por ser expulso. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Joguemos em Casa. Vou já fazer aqui um disclaimer, porque o nosso convidado de hoje é também uma pessoa pela qual eu tenho muita estima, como são todos os nossos convidados, mas aqui ainda um bocadinho mais, porque o Miguel Garcia, para além de herói de Alkmaar, foi meu colega de turma na escola. Miguel, bem-vindo ao Joguemos em Casa. Obrigado por teres aceito o nosso convite. Já passaram muitos anos, mas ainda te recordas dos tempos do Rainha e dos tempos das nossas brincadeiras na escola e olha aí, não entrem com tanta vontade, não joguem, se eu me magoo, estou lixado. Vamos a falar à vontade sobre isso. É verdade. Antes de mais, obrigado pelo vosso convite. É um prazer também estar aqui convosco e é sempre bom contar também alguns episódios do passado, porque foram boas memórias. Recordo-me perfeitamente de estar lá na Rainha, os interturmas, mesmo nos intervalos onde jogávamos todos futebol. Aliás, lembro-me perfeitamente de uma das vezes no interturmas que fomos à final contra a equipa do João Marçal. Sim. O Marçal agora, o meu filho joga no clube que é dele. Portanto, também há vir ao castigo. É verdade. E lembro que nesse jogo eu estava a olhar para o relógio porque tinha que ir para Moura às 3 da tarde para apanhar um autocarro, e acho que foi nesse dia que fomos a penaltis e tive que ir embora e tudo. Acho que perdemos na... Não ganhámos, foi a única conquista da minha vida. Foi? Eu pensava que íamos ganhámos. Eu não marquei penalti nenhum. Penalti nenhum. Tipo, olha lá, resolva lá isso que é para não ter que marcar nenhum. Seja, não, bons tempos. Mas foi mesmo puxadinho, verdade. Foi bons tempos. Eu ainda me lembro perfeitamente, nós às vezes, como o Miguel estava a dizer, jogávamos já a bola e eu havia sempre aquela coisa do não me magoem, não me magoem, normal, mas olha que nesse jogo não me lembro Ninguém se lesionou, mas a malta jogava rijinho. Tínhamos sempre ali grandes duelos contra outras turmas, que nós tínhamos também. Nós turmas de desporto, eram 3 turmas de desporto. Sim, malta com muita qualidade, lembro perfeitamente. E havia também lá alguns... Era eu, na turma, era que tínhamos no Sporting havia, mas não era a nossa turma. Mas havia lá também... Eu não sei, o Miguelzinho... O Edgar não passou por lá, o Edgar Marcelino não passou. Não, o Edgar não fez no Lumiar. Não, mas havia lá malta que podia ter chegado a outros níveis, mas temos um colega, né? O Edgar está no... Também há de dizer, bem, mas aí tenho que falar com a Helena Costa, pode ser que ela não deixe. Pode ser que ela está no Estoril, que é a treinadora adjunta do Estoril, essa turma deu frutos. Uns mais para falar, uns mais para falar, outros mais para jogar. Eu também já na altura era melhor a falar do que a jogar à bola. Davas uns toques. É, você sempre vai uns toques. Essa coisa que eu quero fazer para o Miguel, na verdade. Eu quero agradecer ao Miguel por estar aqui com a gente, né? Miguel, você jogou com o Bruno, né, quando era jovem? E o Bruno realmente jogava futebol, ele era mais ou menos. Ele dava uns toques, ele era bom. Esforçado. Exatamente, dava sempre uma ajuda nos nossos jogos, como ele diz. Ganhou um título lá. Ganhou um título lá na escola. Agora. Foi muito ponto alto. Não, mas na altura era mais... Terminaste a carreira bem? Já era mais homem do golfe. Até gozavam comigo e tudo, portanto não vale a pena. Porque seria, digamos. Mas eu, quando falei disso 2 anos atrás, quase certeza sou quem começou a ver assim, vai falar já do Alkmaar. Agora sim, olhando para isso.
Obviamente tu continuas, e eu tenho muitos amigos sportinguistas e clubismos à parte, tu ficaste com esse carinho, não há volta a dar, ficaste com o carinho do herói de Altomar. Sim, a verdade é que foi uma época fantástica naquele ano em que podíamos ter ganho tudo e acabamos por não ganhar nada e calhou-me a mim ter marcado aquele gol que levou ao final. Eu acho que as pessoas recordam-se mais porque foi um gol que foi aos 121 minutos. Já ninguém acreditava, malta desligar televisões, malta e já fomos e depois calhou-me a mim marcar aquele gol aos 121 minutos, então foi uma euforia. Aliás, tenho pessoas quando vêm-me contar e quando marcaste aquele gol eu fiz isto, eu parti a televisão, eu fui para a rua, eu tinha um amigo que ia no carro e bateu num semáforo, então tive malta a contar histórias desse gol. Claro que deixa muito orgulhoso ter levado o Sporting à final, levado entre aspas, não é? Ter sido a pessoa que marcou o gol, mas infelizmente depois não conseguimos ganhar o último jogo ao CSKA, que se calhar era o mais importante. Esse jogo foi assim um jogo muito esquisito. Foi um jogo em que dominamos completamente a primeira parte, ganhamos 1-0. Estou farto de contar aos meus amigos que fui para o intervalo, meti as pernas ao ar, deitado assim no chão e dizia assim: onde é que eu vou festejar esta noite? Esta noite vai ser da romba, vamos todos festejar. E depois a segunda parte, nós caí para cima e... Jogas lá de esquerda nesse jogo? Direito. O teu Rogério estava no meio. O Rogério jogava no meio, às vezes à direita, eu joguei na direita. E estávamos todos a pensar que o jogo estava a ser tão fácil, estávamos a dominar o jogo, estou na primeira parte que vão marcando o segundo, o terceiro. Mas estás no intervalo passou-te mesmo isso? Passou completamente, porque é aqueles jogos que tu dominas, estás a ganhar 1-0, diga, agora vai entrar o segundo e o terceiro e estava a ser fácil o jogo, é verdade. Eles tinham feito um remate por cima da baliza. Depois começou a segunda parte, sofremos um gol de bola parada, depois nós ir para cima, contra-ataque, bola no poste, volta para trás, que era o 2-2 e eles marcam o 3-1 e morremos completamente. E na hora do gol, assim, eu fui defensor também, sei que todo tiro de canto, o defensor ele vai com a intenção de marcar o gol, né? Mas qual foi o teu pensamento naquele... Não sei se você lembra daquela caminhada em direção à área. Você pensou realmente que ia fazer o gol? Eu pensei, assim, eu na formação eu marcava muitos gols de cabeça. E até houve na época anterior com o Fernando Santos, eu muitas vezes dizia, aliás, eu não falava com o Fernando Santos diretamente, tinha 20 anos e não vou dizer ao Mr. Fernando Santos que eu tenho que ir marcar gols de cabeça, eu tenho que ir para a área. Então falei com o Justino, que era o treinador do guarda-redes, e disse: Justo, diz um homem que eu, nem de cabeça sou bom, tu viste-me, acompanhaste-me na formação. Sim. Então houve uma altura que eu alternava muito com o Polga nos cantos. E marquei 1 ou 2 golos numa Taça de Portugal, cabeceava a bola à trave. E depois disse ao Justino também, insiste lá com ele, bora lá. Depois comecei a subir mais. E na época depois, quando foi com o P0, continuei a subir. E nesse lance, o Telho, nós sabíamos que o Telho batia cantos tensos ao primeiro posto. Digo assim, não, ele vai bater aqui ao primeiro, de certeza absoluta. Então a minha ideia foi, vou aqui à zona do primeiro posto e vamos ver o que é que dá. Tinha outro jogador na tua frente do Sport, não tinha? Tinha, se não me engano, o Custódio também ia sempre ali à zona do primeiro poste. Foi um Custódio talvez ao primeiro poste, eu ali um bocadinho ali mais atrás do Custódio e depois até tinha o Ricardo atrás de mim. Então já sabíamos mais ou menos que a bola poderia ir para ali, só tínhamos o resto dos outros jogadores um bocadinho mais atrás. Mas ainda assim, nesse momento, porque era uma coisa que às vezes eu gostava que as pessoas tivessem um bocadinho esse... Depois de marcar o golo, o que é que passa pela cabeça? Passa a tirar a camisola, correr e saltar e agarrar a malta e... Sabíamos que o jogo ia acabar, não? Pois, é aquela sensação de custou, mas ganhamos e passamos. Passa aqueles sentimentos, aquelas emoções. Lembras? Mas escrito, mas é porque há pessoas que dizem esses momentos de muita alegria. Por exemplo, na primeira temporada também tivemos com o Daniel Carriço e ele disse que há ali um hiato
depois de ganhar a Liga Europa, que ele tem 3 ou 4 minutos que não se lembra de absolutamente nada. É assim, eu acho que me consigo lembrar um momento, o que me passou pela cabeça logo na altura, porque eu em janeiro nós tínhamos jogado contra o Benfica para a Taça de Portugal, e houve fomos a penaltis. Foi o jogo e que o país marca aquele gol. Exatamente, que empatámos 3-3, depois lembro um marca, o outro falha, depois marca, e eu falhei o último penalti, eu falho, o Benfica passa para as meias finais, depois até perder com o Vitória de Setúbal na final, e eu falhei esse penalti, o último penalti, não é? Então fiquei ali um bocado, porque é que me calhou-me, porque é que me aconteceu a mim, não é? Então, em maio marco o golo e veio-me à cabeça também ali uns instantes a dizer, olha, ok, falhei o penalti, mas consegui marcar este golo e acho que estou perdoado. Mudou, entrou para a história de outra maneira. É verdade. Acho que há coisas que não acontecem por acaso. Verdade. Vamos só voltar aqui um bocadinho atrás, Pedro, também uma coisa que eu... há algumas pessoas que sabem, eu obviamente sei por razões óbvias, mas tu vens do Alentejo, não é? Como é que o Sporting descobre? Como é que isso aconteceu? Na altura, eu iniciei o futebol na minha terra, em Moura, no Alentejo, e fui na altura à Seleção Distrital de Beja e vim jogar ao Lopes da Silva aqui em Lisboa. O Lopes da Silva é sub-14, era sub-13, mas já jogava no sub-14, e tive o Sporting e o Benfica a fazer-me convite para ir para lá, só que, como sou sportinguista, acabei por aceitar o convite do Sporting. Não. Na altura já era sportinguista. Já. Acontece muito isso, né? Não. Acontece muito isso aqui em Portugal. Eu acho que sim. É. Eu acho que sim. Pelo time de coração, o atleta acaba escolhendo. Eu penso que sim. Quem é Sporting prefere ir jogar para o Sporting, como é não. Quem é do Benfica prefere jogar para o Benfica, a não ser que normalmente também há outras situações que os jogadores são do Sporting, mas só têm um convite do Benfica. Ou vão dizer que não é? Como é óbvio. Mas se houver a possibilidade de ir para o clube do coração, eu acho que, apesar de a malta ser profissional, querer jogar, eu acho que a preferência é sempre pelo clube do coração. E depois tu ainda fazes boa parte da formação no Sporting. Como é que foi esse processo? Porque tu eras quase sempre titular, seleções jovens. Como é que é esse processo até chegares à equipa principal? Foi sempre... Sim, tive 10 anos no Sporting, porque já 6. Sim, joguei, mas não joguei muito. Eu acho que há aqui alguma ideia errada, às vezes, das pessoas de dizerem que eu fui central ou lateral. Eu joguei sempre a médio. Ok. Não, eu quando fui para o Sporting com 14 anos, eu jogava a 8. Depois em juvenil de segundo ano comecei a jogar a 6 e fiz a minha formação toda a 6. Mesmo na equipa B, o primeiro ano da equipa B, eu joguei a 6. Fiz quase 40 jogos a 6. Eu fui para lateral direito porque o lateral direito na altura do sub-20 lesionou-se e eu fiz o torneio de Toulon ao lateral direito. E como o Sporting na equipa principal precisava de um lateral direito, porque só tinha um, foram buscar a mim, mas eu só tinha jogado na seleção a lateral direito, eu não tinha jogado a lateral direito pela equipa B, jogava sempre a médio defensivo. Correu bem a pré-época, o Fernando Santos correu-me bem, e o torneio de Toulon, nós ganhamos o torneio de Toulon, joguei a lateral direito, ele, de certeza que o Fernando Santos viu, chamou-me para a lateral direito, fiz a pré-época e acabei por fazer 80% da minha carreira a lateral direito. Eu acho que se aquelas oportunidades que surgem, não é? E que se tem que agarrar. Porque se fizesse a minha carreira a médio defensivo, se calhar nunca tinha chegado à primeira equipa do Sporting. Consegui entrar a lateral direito e acabei por fazer a minha carreira a lateral direito. Não sei, porque se calhar era agressivo, não sei, mas tu em algum momento tiveste aquela coisa do não era bem para aqui que eu queria ir, ou não, eu quero é... É assim, eu lembro-me perfeitamente que na altura foi com o Caçador, era o meu treinador do sub-20, da seleção, quando ele veio com a conversa, ei Miguel, o Batista lesionou-se no joelho, tens que dar aqui uma ajuda ao lateral direito. E eu pensei, que lateral direito?
Eu dizia-me isso, é o lateral direito. Pá, não, tu és agressivo e tal, pá, tu és o gajo que me vais dar aqui lateral direito. Não tenho mais e tal, vais ser tu, tu vais a todas, não sei quem, adaptas-te bem, central, de trinco, lateral. Bem, isso até. Eu quero jogar, não é? A necessidade cria oportunidade, né? É isso. E acabou por correr bem, ganhámos o torneio de Toulon e fui chamado para fazer pré-época com a equipa principal e depois acabei por ficar no plantel. Aliás, até acho que foi a época que joguei mais jogos, cerca de, em 34 joguei 27, até foi a época que fiz mais jogos. Nos outros anos andou ali nos 20 jogos, mais ou menos, nas outras 3 épocas a seguir. Por isso acabei por seguir a carreira lateral direito, muitas vezes ainda não sei se foi com o Fernando Santos, foi com o Pedro, ainda joguei 1 ou 2 jogos a central, devido a castigos, lesões. Joguei também um jogo ou outro a defesa esquerda, isto porque consegui-me adaptar um bocadinho bem às outras posições. E depois na Turquia acabei por jogar mais com o primeiro treinador lateral direito, depois na altura com o Hector Cooper joguei a época toda a central, também a lateral esquerda alguns jogos, a trinco também alguns jogos. Com o Hector Cooper joguei em várias posições e depois na Índia joguei só a central e em Espanha a lateral direito. Por isso 80% foi a lateral direito e o resto central. Eu vi que você tem, né, teve uma relação muito boa com os brasileiros, né, que jogou, né, contigo no esporte, né. A gente tem até um amigo comum que é o David. É verdade. Na época, o David vai ficar bravo, ele é um pouquinho, com todo respeito, gago, hoje ele não tá arriscado. Tem alguma história, assim, nós brasileiros sempre apontamos de alguma maneira, né, com todo respeito. Tem alguma história de que você passou com o David, ou com o Paulo, ou com outros brasileiros, que interessante assim, não? Não tenho agora assim... A relação de vocês com eles, são boa? Sim, tínhamos uma boa relação. Não me lembro agora assim de alguma história. Há histórias que se podem contar aqui. Mas E pode contar, se quer ver. Não, mas tínhamos uma boa... Lembro do David, tinha uma qualidade fantástica. Boa pessoa. Lembro perfeitamente do David. Do Polga, Rochenbach. Na altura até o Rochenbach vivia em Alcochete, perto de mim, combinávamos, jogávamos muitas vezes PlayStation, desfrutávamos muito uns com os outros, principalmente naquela altura, porque muitos brasileiros viviam ali na zona de Alcochete, viviam perto de mim, e naquela altura combinávamos, às vezes depois dos treinos, jogar PlayStation, estar um bocadinho. O Rochenbach tinha uma casa com piscina, então para nós era espetacular. Eu via num apartamento, então de vez em quando ia lá passar as tardes com ele. Também foi uma bola. Uma história dessa, não, estou a brincar. Sei que tem, Bruno, Tem alguns. Mas são histórias. Tu lembras do primeiro jogo que fizeste para a equipa principal do Sporting? O primeiro jogo oficial foi contra a Académica, foi o primeiro jogo do campeonato, mas antes desse lembro perfeitamente a inauguração do estádio novo do Sporting. Ganhamos ao Manchester United. Esse jogo... Houve um jogador que ficou na história desse jogo, não? Eu curiosamente não marcou. O Luís Filipe. Não, o Luís Filipe foi o primeiro gol daquele estádio. Ele entrou com o Manchester. O Ronaldo jogou à minha frente. Posso dizer que contribuiu um bocado para a ida dele para o Manchester. Depois joguei. Não, estou a brincar. Ele não tinha que se preocupar em defender. Não, estou a brincar. Ele já na altura, aquilo já estava, acho que praticamente feito para ele ir. Aquilo foi mais, ok, vamos lá fechar isto antes que a descarga. Como é que ele era como colega de equipa? O Cristiano é espetacular. A malta dava-se toda bem. Vivíamos todos juntos. Aliás, ainda hoje em dia, de vez em quando ele vem cá, convida o pessoal do centro de estágio para ir jantar. De vez em quando ainda vamos jantar todos. Ou seja, ele preocupa-se muito com isso. E como colega, sempre na brincadeira, todos uns com os outros. Apesar dele ser mais novo que eu, 2 anos, não é? Os amigos dele na altura, e aliás ainda hoje, o Semedo, o Miguel Paixão, jogaram com eles, são de 85. A minha geração é mais 83, não é? 83, mas no centro de estágio dávamos todos uns com os outros, os mais velhos, os mais novos, tínhamos todos uma excelente relação. Éramos muito unidos, aliás, são esses os amigos que ficam para a vida, são
São aqueles que... Isso ainda era do centro de estágio dos estágios antigos? Era. Ainda era aquele que era ao pé por cima das piscinas, não era? Só Era por cima da nave. Exato. Era por cima ali da nave. Aquilo era um corredor com 7 quartos de 4. Ok, pá. Então, aquela malta éramos 28. Aliás, ainda hoje, os meus grandes amigos são dessa altura. Alemão, o Gisvi, Mangualde, o Valdir, O Valdir, Fernando Diniz. O Valdir esteve na Rainha. O Valdir esteve na Rainha. O Valdir, acho que sim. Sim. É a malta dessa altura, que o Paí também foi do meu quarto. E essa malta é que, depois do futebol, é que fica. Tu depois do Sporting tens a hipótese de ir para a Itália e escolhes ir para a Itália por causa do campeonato e porque querias estar no campeonato, e foi aí que houve o problema com o joelho, né? Aquilo como é que ou seja, porque um dos problemas que eu já vi, fisicamente eles puxavam assim tanto mais pelos jogadores, ou seja, sentiste mesmo muito essa diferença de Portugal para a Itália, ou era mesmo uma coisa do Regina, digamos assim? Eu acho que se calhar não estava muito habituado à parte física, porque nós aqui já fazíamos mais tudo com bola, não é? Na altura o Fernando Santos ainda fazia muita parte física, sem bola, o Zé já foi tudo mais com bola. Então, se calhar saí daqui um bocadinho habituado à parte física, mas sempre com bola. Quando cheguei lá, as primeiras 2 semanas, qual bola? Fomos para o norte de Itália, para a montanha, e era corridas e tinhas que chegar lá antes do tempo, e depois acabavas de correr, ias para o rio, fazer água fria, e depois ias para o ginásio. De manhã era assim, da parte da tarde, tático. E acabávamos o treino, acabávamos os últimos 10 minutos do treino só para fazer um joguinho. Mas era sempre de manhã, sempre físico e ginásio. Depois tático, levavas 1 hora de tática ali, era um bocado seca, a verdade é que era um bocado seca. E os últimos 10 minutos é que ias a bola. As primeiras 2 semanas foi assim. Aliás, fizemos um jogo sem termos qualquer contacto com a bola. Foi 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, portanto comecei a ter uma inflamação no tendão rotuliano e acabei por, não quis logo dizer que me doía. Se eu tivesse dito que me doía logo ao início, ia ser bom, ia ser mau. Ia ser bom que se calhar tinha curado a lesão, ia ser mau porque não queria dar a parte fraca, dizer, veio agora e já está a dizer que lhe dói o joelho, se calhar já vinha lesionado, e se calhar devia ter feito isso. Não fiz. Nunca tinha tido nenhuma lesão no Sporting, nunca tinha estado lesionado, e pensei que isto de dor ia passar também. Entretanto, acabou por não passar. Fiz a pré-época praticamente toda, fiz 7 semanas de pré-época, fiz os jogos todos amigáveis, até fizemos uma digressão aos Estados Unidos, antes do primeiro jogo, e depois faltavam para aí 10 dias para começar o primeiro jogo, já nem consegui quase andar. Acabei por ser operado e depois acabei por rescindir amigavelmente. Infelizmente não correu bem, mas era o campeonato que eu acho que eu me ia adaptar muito bem por causa das minhas qualidades, né, como jogador. E como é que ficou a cabeça do Miguel depois dessa lesão, para continuar na carreira? Como é que foi essa cabeça? Tive aí momentos complicados, porque fui operado, depois para regressar não consegui logo, não é? Eles pressionaram-me um bocadinho para regressar porque tinham contratado outro lateral, só que depois não estava a jogar, tinham um central adaptado à lateral, começaram-me a pressionar para eu começar a jogar, e acho que piorei a parte da lesão e acabei por ser operado outra vez. Então essa fase para mim foi complicada. Ainda pensei ali, será que alguma vez vou voltar a jogar? Isso chegou-te a passar pelo caso. Pensei por 2 operações e mesmo depois da segunda operação ainda não estava em condições, pensei, olha, se calhar eu não vou conseguir jogar mais. E foi aí que comecei a pensar, olha, deixa-me lá pensar aqui num plano B, e aí comecei a estudar a parte de finanças pessoais, a parte de investimentos imobiliários. Na altura já Mas por ti ou era não, por mim, porque
quando tu olhas e dizes assim, pá, se calhar já não vou jogar mais futebol. Então o que é que eu vou fazer? E depois aí comecei a pensar em, deixa-me lá atualizar aqui um bocadinho mais os meus conhecimentos em termos financeiros, não é? Porque, como sabe, na escola uma pessoa não aprende a parte financeira, não é? Então comecei a ter algumas formações, a ter formações no imobiliário, porque era uma área que eu sempre gostei. Eu acho que se calhar isso tirou-me um bocadinho de pressão de ter que voltar a jogar. Comecei a pensar noutras coisas, a fazer na mesma fisioterapia, recuperação. E depois, naturalmente, com o tempo, comecei a entrar no sindicato de jogadores, que na altura acho que ajudou-me um bocadinho, tirou uma pressão. Já era Odivelas nessa altura ou não? Não, ainda era no Estádio Nacional. Ainda no Estado Nacional, sim. Sim. E a partir daí depois comecei a jogar e depois tive a oportunidade de jogar no Olhané. Bem, parece uma pessoa bastante importante, apesar de ser uma pessoa claramente ligada ao Porto. O Jorge Costa aí foi importante. Foi importante para ti, não é? Sim, sem dúvida. Na altura lembro perfeitamente que tinha clubes da Primeira Liga que não acreditavam que eu voltasse a jogar, porque com 2 operações, um ano e tal parado, e tive equipas que nem queriam que eu fosse lá a experiência. Então, na altura, o Jorge Costa disse que sim, ele que venha cá, para ver como é que está. Fiz o torneio do Guadiana, que jogamos contra o Anderlecht e Benfica, correu bem, e acabei por ficar, fiz lá depois 6 meses e depois fui para o Braga. Aliás, mesmo antes de ir para o Braga, depois da proposta, falei com ele e disse-lhe ao Mister, tinha a proposta do Braga, mas o Mister ajudou-me, e se o Mister me quiser aqui precisar de mim, para nós conseguirmos a manutenção, o Mister deu-me a oportunidade, eu fico consigo aqui até ao final da época, e depois ele, não, nem pensar, tens aqui para o Braga, tens qualidade para ir, não pensar, agradeço também o que fizeste aqui por nós, então estás à vontade. E acabei por ir para o Braga. Também é um momento difícil agora aquilo que aconteceu. Pois, sim, isso são momentos sempre, ver partir uma pessoa que significou muito para ti, partir com há 50 anos, é muito complicado, muito complicado. Mas pronto, na altura acabou por ter essa Ter um impacto muito importante. E acaba por ser ainda mais bonita, também para as pessoas terem um bocadinho esta ideia, apesar de ser uma pessoa claramente, acho que ninguém tem dúvidas que o Jorge Costa provavelmente era dos maiores portistas que existia, tu eras a pessoa ligada ao Sporting e isso não influenciou minimamente. Não, nada. Nós sabíamos que a maneira dele jogar era muito agressiva, muito bruta, a jogar, a falar, mesmo com os outros adversários, com os árbitros, mas como pessoa e como treinador, 5 estrelas, dos melhores treinadores que eu apanhei, sem dúvida, mesmo os treinos, a falar com os jogadores, dava tudo pelos jogadores, e toda a gente diz o mesmo, não sou eu, mas toda a gente diz o mesmo, que eu como treinador era completamente diferente como jogador. Miguel falou de agressividade agora e eu queria fazer uma pergunta para ele. Eu vi que teve uma cena, né, na sua carreira. Foi no Olhanense. Foi no Olhanense, né, que um companheiro, um conterrâneo meu chegou, deu uma chegada em você, e você deu chegar. O que aconteceu nesse lance? Miguel? Conta pra gente. Ainda falas tudo isso, mas eu nunca falei com ele. É assim, quem me conhece sabe que eu sempre fui um jogador com chegada, agressivo, normal, né? Para defesa ao Marcelo, tu sabes, não é? Para defesa uma pessoa tem que ser assim. Claro. Agora, maldoso nunca fui. E nesse jogo, aliás, até estávamos a ganhar 2-1, não é? Foi uma bola que foi dividida com o David Luiz. Ele, quando se levanta, ele pisou mesmo a perna de propósito. Nós sabemos quando é que é de propósito e quando é que não é, né? Isso é uma coisa. Os jogadores sabem isso tudo. Não é? Os jogadores de futebol sabem essas matrarices todas. Quando às vezes foi sem querer ou foi. Não, isso não é isso. Agora, Anda mais que é sem Isso. E ele, quando se levanta, íamos levantar os dois, quando ele levanta-se primeiro, pisa a perna, e quando tu sentes que estás a pisar o corpo de alguém, tiras a bola, levantas, ou não, ele calcou mesmo para baixo. E eu disse assim, ei, estás tramado. Eu que nunca tinha feito nada maldoso, né? Estás tramado, se eu apanhar aqui uma bola dividida.
Então lança a bola, eu acho que chegava primeiro, fiz até um compasso para ele chegar primeiro e quando ele chega primeiro, vou com os 2 pés e acertei-lhe aqui, já nem me lembro onde é que foi e acabei por ser expulso. Prejudica a equipa. Ele fez mais bem feito. Ele foi mais inteligente, fez sem ninguém ver. Fui expulso, estávamos a ganhar 2-1 ao Benfica e acabámos por empatar 2-2, até acabou o jogo, assim que acabou o jogo. Pedi desculpa ao Jorge Costa na altura e aos meus colegas porque O Jorge Costa como foi um ato. Não, foi, acho que foi a única vez na minha carreira que eu perdi a cabeça e que fui expulso de propósito. Nunca tinha dito. Não foi expulso de propósito. A entrada só. Expulso podia não ter acontecido. Expulso podia não ter acontecido. Acho que foi a única vez, sim, mas recordo-me perfeitamente. Foi Defensor, né, meu? Não tem, eu fiz por algumas vezes. Tu foste expulso algumas vezes? Já. Mas eu não sabia nada disso, por acaso. Não. E faz parte da vida do zagueiro, né? Do defensor, né? Se ele não foi expulso, claro que depende da entrada, depende da situação. Esse lance também faz parte de futebol. Claro, sim. Houve um jogo em que eu acho que a falta faz parte ou não? Claro. A falta, quando tem que ser, tem que ser. Para que... faltas fazem parte, mas agora é assim, a agressão de propósito é que não faz parte. Não. Aqueles escorregaste. A sorte é que não tinha o VR na época, né? Nem foi preciso. É verdade. Se eu tinha sido expulso. Nem foi preciso. Não, eu estou a dizer O David Luiz, ok? Não, tinha saído no gol com certeza absoluta para certeza absoluta. Não tinha sido eu. Exato. Exatamente. E o Olhanense tinha ganho ao Benfica. Quem ficar contente. Não tenhas dúvidas, tínhamos ganho. Isto também é outra coisa, cada um tem o seu clube e isso não tem nada a ver. Isso é normal.